303, dia 12 de março de 2006. Alguns dos principais expoentes do escândalo do Mensalão continuam a controlar cargos federais dos mais cobiçados, mesmo após terem sido acusados de envolvimento no esquema de corrupção. Reportagem de Diego Costegai, do jornal O Estado de São Paulo, mostra que, com o aval do presidente Lula, os ex-deputados José Dirceu, do PT de São Paulo, e Valdemar Costa Neto, do PL de São Paulo, e o deputado José Janine, do PP do Paraná, mantêm nomeações estratégicas para alguns dos 20 postos mais importantes do governo federal. Conforme o levantamento, Dirceu é responsável por indicações para os cargos de diretor de finanças de Itaipu, presidente da BR Distribuidora, diretor de exploração e petróleo e diretor de serviços da Petrobras. Além disso, divide com o senador Carlos Wilson, do PT de Pernambuco, a vaga de diretor de engenharia da Infraero e com José Janine o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras. José Janine também seria autor da indicação do presidente do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. Valdemar Costa Neto, por sua vez, nomeou o diretor de infraestrutura e o presidente do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O PT indicou 5 dos 20 cargos mais importantes: diretor de finanças da Petrobras, diretor de mercado consumidor da BR Distribuidora, diretora do Fundo da Marinha Mercante e, finalmente, os diretores comercial e de tecnologia da SCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Fazem parte da lista ainda as indicações do ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, para a presidência do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, do senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, para a diretoria internacional da Petrobras, do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para a presidência da Transpetro e do PMDB para as superintendências da Receita Federal do Porto de Santos, em São Paulo, e do Aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo. Os 20 cargos são visados pelo volume de recursos dos contratos gerenciados. A Petrobras, por exemplo, faz investimentos de 23 bilhões de reais por ano. É curioso o caso do ex-deputado Valdemar Costa Neto, que renunciou para evitar a possível cassação do mandato. Ele aumentou seu poder junto a Lula durante a crise política, em troca da mobilização que fez para eleger Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, à presidência da Câmara dos Deputados e de outros serviços que prestou ao presidente, passou a controlar todo o DENIT. 305, dia 14 de março de 2006. Uma história que mistura pacotes de dinheiro e prostitutas. Francenildo Santos Costa, o caseiro da Casa dos Prazeres, a mansão alugada em Brasília por próceres da chamada República de Ribeirão Preto, concede entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ele complica a situação do ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo. Na Casa dos Prazeres, houve festas animadas por garotas de programas Meninas, agenciadas por Jeanne Mary Corner. A mansão de 700 metros, no Lago Sul, com 4 suítes, salão de jogos, churrasqueira, piscina, quadro de tênis e sistema de segurança com câmeras de vídeo e sensores de luz, teve uso intenso durante 8 meses. Só foi devolvida depois que o escândalo Valdomiro Diniz ganhou as páginas dos jornais no início de 2004. A entrevista do caseiro Francenildo à repórter Rosa Costa. O que chamou mais a sua atenção nos meses em que conviveu com os inquilinos de Ribeirão Preto? A forma de pagamento era muito bom. O pagamento era em cheque? Nunca saiu cheque, não, só em dinheiro. Quem morava na casa? Ninguém morava lá, passavam só a noite. Quem eram as pessoas? Vladimir Poleto, Dr. Ralph Barquete, Dr. Rui, Ademirson e o chefe. Quem é o chefe? A gente não chamava de Palocci lá na frente deles. Eles achavam ruim. Tinha que chamar de chefe. E eles chamavam Palocci de chefe ou só os empregados? Não, era todo mundo. Olha, o chefe vem hoje. Vamos sair fora e deixar a casa para o chefe. Isso quando ele ia durante a semana, porque geralmente ele ia no sábado e no domingo. O senhor conheceu o ministro pessoalmente? Eu via de longe, porque a casa tem sensor de luz que se acendia quando ele aparecia. Via a cara dele de terno e tudo. Num sábado à tarde, cheguei a ver ele com o Dr. Rogério e o Dr. Rui Barquete. Onde havia sensores de luz? Dentro da casa, para clarear o terreno. Ele pediu para desligar os sensores em volta da casa, mas não teve como desligar. Era para ninguém vê-lo. No jardim tem luzes. Ele falava que não era para ligar a luz do jardim, que queria a casa escura do lado de fora. Ele chegava sozinho? Chegava sozinho. Vinha num Peugeot prata, de vidro escuro, dirigindo sozinho. De quem era o carro? Era de uso do Dr. Ralph. O senhor morava na casa? Sim. A casa fica do lado da garagem. Quem está lá dentro dá para ver quem está lá fora. O senhor via o ministro chegando? É, a gente via. Mas ele disse que nunca foi à casa. Do lado dele eu não sou nada, mas ele está mentindo. Quantas vezes ele foi à casa? Se for contar que eu me lembre, umas 10 ou 20 vezes. Não foram 3 como Francisco falou. Ele jogava tênis?
Teve um sábado em que estava jogando tênis com o Dr. Rogério e Rui à tarde. Boratti frequentava a casa? Umas 3 vezes o chefe foi para conversar com o Dr. Rogério lá numa sala que tinha televisão. Eles sempre ficavam lá. O Dr. Rogério ficava lá com a mulher dele, Carla. Quando ia para São Paulo, Carla vinha no final de semana. O senhor via dinheiro na casa? Via notas, pacotes de 100 e 50 reais na mala de Vladimir. Ele trazia muito dinheiro. Eu sabia que tinha muito dinheiro porque ele saía do quarto e fechava a porta do quarto. Quem pagava as contas? Era Vladimir. Vinha uma verba lá de São Paulo. De onde vinha o dinheiro? Vinha da empresa do Dr. Rogério. Era ele quem pagava as despesas, os empregados. Ele passava o dinheiro para Vladimir. O senhor participou alguma vez da entrega de dinheiro? Um dia o Francisco me chamou para ir ao ministério. Disse, vamos ali, mas que você está à toa mesmo. Chegamos lá. Francisco parou o carro no estacionamento. Ligou para o Dr. Demirson. Esperamos 20, 30 minutos. Aí ele desceu e Francisco entregou o envelope. Eu vi Francisco pegando o dinheiro. Dava para ver que era muito dinheiro, não era pouco. Acho que 5 mil, 6 mil, 7 mil. Folgado. O pagamento dos empregados da casa também era feito com dinheiro enviado por Boratti? Era. Ele passava o dinheiro ao Vladimir que pagava a gente. O dinheiro vinha de São Paulo? O dinheiro vinha lá da empresa de São Paulo. Eles chamavam de verba. Como era o pagamento de vocês? Eles pagavam no dia 1º. Falavam que era até 5 dias. Aliás, até dia 5, mas pagavam antes. Davam 750, 770 reais, mais um pouquinho. Vladimir era ótimo patrão. Onde ele pegava o dinheiro? Tinha vez que ele vinha com o dinheiro na mala, vinha do aeroporto, vinha de fora. Sempre pagavam na terça ou na quinta-feira. O senhor levou dinheiro outras vezes para Ademirson? Francisco deve ter levado muitas vezes. Pelo que eu conversei com ele, ele levou dinheiro para cada um deles. Levava para os apartamentos para um e o outro, Dr. Rogério, Dr. Ralph. Se precisava de dinheiro trocado, aí Vladimir fazia um pacote numa mesa que tinha lá, separava e mandava Francisco distribuir. Francisco me falou isso. O dinheiro que o motorista Francisco levava era para Demirson ou para o chefe? Não posso informar, não. Não sei o que eles faziam com esse dinheiro, não. Alguma vez alguém falou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Ele era bem falado lá, mas quando falavam no nome de Lula, iam lá para dentro. Falavam nos eventos, nas viagens que ele ia fazer. A casa era mobiliada? Não, Vladimir comprou tudinho. As camas vieram assim que ele fez o contrato. As camas novas, tudo camona boa, bonita. Eles guardavam roupa dentro daquela casa? O Vladimir, o Dr. Rogério, o Dr. Ralph, sim. Por que o senhor decidiu contar tudo isso agora? É porque o Francisco, depois da CPI, citou a mim e minha mulher. Fiquei meio com medo e resolvi falar logo. A entrevista de Francinildo Santos Costa repercute. Ao tomar conhecimento do teor das declarações do caseiro, antes mesmo da publicação da entrevista, Antônio Palocci apressa-se a informar por meio de sua assessoria que reiterava o que dissera a CPI dos bingos. Nunca foi à casa do Lago Sul e, portanto, não tem qualquer relação com as atividades realizadas na mesma. Publicada a entrevista, Antônio Palocci aproveita a participação numa teleconferência para tratar de desmentir o caseiro, diz o ministro. Quero até ressaltar que eu não guio aqui em Brasília. Uso o carro oficial ou ando com a minha esposa. Em mais uma nota, a assessoria do ministro da Fazenda volta à carga. O ministro Antônio Palocci continua afirmando o que disse a CPI dos bingos. Ele não foi àquela casa no Lago Sul e não tem conhecimento de qualquer atividade que acontecia na casa. E mais, o ministro não sabe dirigir em Brasília. O Conselho de Ética da Câmara aprova por 9 votos a 5 pedido de cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Em seu parecer, o relator do caso, o deputado César Schirmer, do PMDB do Rio Grande do Sul, acusa Cunha de mentir sobre o saque de 50 mil reais feito por sua mulher. Cunha disse que ela foi ao banco tratar do pagamento de uma conta de TV a cabo, mas a mulher sacou o dinheiro do Caixa 2 do PT. Entre as denúncias, Cunha é acusado de favorecer Marcos Valério ao conduzir licitação irregular para contratar a agência SMPB de Valério para administrar conta de publicidade da Câmara. Para o relator, a contratação da SMPB tem conflito de interesse, pois Cunha já contratara Valério anteriormente para a campanha à presidência da Câmara. Além disso, Cunha admitiu que Valério lidera uma caneta Montblanc. O empresário pagou passagens aéreas para uma assessora de Cunha. César Schirmer vincula a conquista da conta de publicidade da Câmara ao saque de 50 mil reais efetuado na agência do Banco Rural do Brasília Shopping, apenas um dia após Cunha receber Valério para café da manhã na residência oficial. O relator também viu irregularidades em notas fiscais com números sequenciais. Elas foram apresentadas por Cunha para tentar justificar os 50 mil reais sacados pela mulher. O dinheiro pagaria pesquisas eleitorais. Novas informações sobre as contas bancárias do publicitário Duda Mendonça no exterior.
Documentos enviados por autoridades norte-americanas à CPI dos Correios revelam a existência de mais 6 contas secretas. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, foi identificada a Stuttgart Company, empresa de Duda Mendonça fora do Brasil. No total são 10 as contas no exterior. Das 6 novas, a metade foi aberta no Bank Boston da Flórida, em nome da Stuttgart Company, de Rita de Cássia Santos Moraes, ex-mulher de Duda Mendonça, e de Eduardo de Matos Freia, sócio do publicitário. As outras 3 pertencem a Düsseldorf. Uma delas, no Back Florida Bank, recebeu 1,1 milhão de dólares. Doleiros teriam depositado o dinheiro. 306, dia 15 de março de 2006. Deixa eu pegar uma água ali, porque senão vai ficar ruim para eu ler. Ufa! Francenildo Santos Costa concede entrevista coletiva. Diz que o ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, esteve várias vezes na Casa dos Prazeres entre 2003 e 2004. Segundo o caseiro, Antônio Palocci costumava ir à mansão quinta-feira sim, quinta-feira não, além de alguns sábados e domingos. Francenildo Santos Costa conta que havia sempre uma mulher nas noites de quinta em que Antônio Palocci esteve na Casa dos Prazeres. Normalmente, Vladimir Poleto ou Ademilson Ariosvaldo da Silva, secretário particular do ministro, a traziam. Ademilson Ariosvaldo da Silva vinha com um carro Santana preto com placas de Ribeirão Preto e São Paulo. O caseiro relata que Palocci chegava às 18, 19 horas, sempre guiando Peugeot de Ralph Barquete e ia embora às 8h30, outras vezes às 10 horas, tudo da noite. Não tinha a hora certa. Ele afirma, contudo, que Palocci não participava de festas promovidas pelo grupo de pessoas de Ribeirão Preto, sempre com 3 ou 4 garotas às terças-feiras. Deputados do PT, uns 5 ou 6, de acordo com o caseiro, também estiveram nas festas. Palavras do caseiro. Entrei numa barca furada. Pensava que eram pessoas honestas e não eram. No final era essa sujeira que está aí. Pessoas que fazem esse tipo de coisa não deveriam estar num cargo lá em cima. Francenildo Santos Costa recorda que algumas garotas, certa vez, teriam consumido drogas, o que revoltou Vladimir Poleto. Ele telefonou para alguém e disse que não queria mais aquelas mulheres na casa. O caseiro fala sobre a noite em que conversou com Palocci pelo interfone. Eu estava fechando a casa quando tocou o telefone. Ele disse, estou perdido aqui, estou querendo sair. Abriu o portão dos fundos e ele foi embora. A Câmara dos Deputados caça o mandato do presidente do PP, deputado Pedro Corrêa de Pernambuco, por 261 votos contra 166. Apenas 4 votos a mais do que o mínimo de 257 necessários para a perda do cargo. Em compensação, os votos secretos absolvem o ex-líder do PP, deputado Pedro Henry, do Mato Grosso. Ambos foram acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão. Votam pela absolvição 255 deputados contra 176 que pedem a condenação. A principal acusação contra Pedro Henry veio de Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. Ele disse que o pepista tentou cooptar 2 deputados do PTB, oferecendo-lhes as vantagens do Mensalão. O PP foi contemplado com 4,1 milhões de reais do Caixa 2 do PT, conforme informações de Marcos Valério, mas só admitiu ter posto as mãos em 700 mil. Trecho do relatório do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que apreciou o caso de Pedro Corrêa. O PP disse que o dinheiro foi utilizado para pagar o advogado para Ronivon Santiago. Era dinheiro repassado pelo PT. No Acre, o PT movia ações contra Ronivon, mas aqui no plano federal, o PT fornecia recursos para defender Ronivon. Lá, o PT apontava fraudes contra Ronivon, mas aqui oferecia subsídios para o deputado. O TCU, Tribunal de Contas da União, decide investigar contrato de publicidade da Petrobras com a agência Duda Mendonça Associados. O contrato inicial de dezembro de 2003 previa pagamentos no total de 63 milhões de reais por serviços prestados pelo publicitário. No primeiro aditivo, o valor subiu em 21,5 milhões de reais. Até dezembro de 2005, o contrato sofreu mais 6 alterações e alcançou um teto de 213,9 milhões de reais.
Em depoimento à CPI dos Correios, Duda Mendonça silencia. Munido de habeas corpus para não ser preso, o publicitário recusa-se a responder até perguntas simples como os nomes dos filhos e da mulher. Não vou responder, repete várias vezes. Duda Mendonça. 307, dia 16 de março de 2006. Depoimento do caseiro Francenildo Santos Costa, a CPI dos bingos, é interrompido por determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal. Autor do pedido de suspensão, o senador Tião Viana, do PT do Acre, sempre petista, né? Teria atendido solicitação de Lula. No recurso, o senador petista alega que eventuais informações prestadas por Francenildo Santos Costa não teriam relação com o objeto das investigações da comissão de inquérito. O ministro César Peluso, do STF, concordou com a alegação. Trecho do seu despacho. Eventual partilha de dinheiro em certo local não tem por si presunção alguma de que estaria ligada ao uso de casas de bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Antes de ser interrompida a sessão da CPI, Francenildo Santos Costa já falara aos senadores por quase 1 hora. Ele reafirmou que o ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, frequentava a Casa dos Prazeres. Confirmo até morrer. Ele lembra quando levou bebida energética ao ministro. Ele falou: foi um dia na quadra de tênis. Levei vinho e Red Bull. Foi entre as 3h30 e 4 horas da tarde. Sobre a primeira vez que viu Antônio Palocci. Na primeira vez, o Ademilson levou ele. Quando o carro chegou, vi ele saindo. No outro dia, comentei com Francisco. O chefe é o Palocci, né? Francenildo Santos Costa relata que soube pelo motorista Francisco Chagas da Costa de um desentendimento entre Rogério Buratti e Antônio Palocci. Ouvi do motorista que eles tinham brigado. Foi por causa de mulher. Ele confirma que Rogério Buratti trazia dinheiro à mansão. Vi na mala do Vladimir quando ele fazia o pagamento. Era dinheiro que forrava o fundo da mala. Rogério Buratti admite que a empreiteira Leão contribuiu com recursos para pagar as despesas da Casa dos Prazeres, da mesma forma que a REC do empresário Roberto Carlos Kurzweil e a Asperbras e a Soft Micro, essas duas do empresário José Roberto Konag. Sobre a Leão, diz ao repórter Mário César Carvalho, da Folha de São Paulo, que a empreiteira fornecia dinheiro para custear atividades como viagens e gastos com transporte, e foi assim que ajudou a pagar as despesas da mansão. Buratti afirma que não cabe a ele dizer se Palocci frequentava a Casa dos Prazeres. Não quero dizer se encontrei o ministro ou não na casa, porque isso não cabe a mim. Cabe ao ministro. Não nego que me encontrei com o ministro em Brasília umas 5, 6 ou 7 vezes, seja no ministério ou na casa dele. Para mim, isso não é crime. Por isso, não nego. E mais, o que interessa saber é se ocorreram atividades ilegais ou ilícitas naquela casa. Eu posso dizer que nunca presenciei atividades ilegais lá. O Ministério Público encaminha à Procuradoria-Geral da República uma lista com os nomes de 52 deputados do PMDB. A relação contém nomes de parlamentares de 21 estados e do Distrito Federal. A lista englobaria todos aqueles que supostamente teriam rateado 6 milhões de reais para impedir a saída do ex-deputado José Borba, do PMDB do Paraná, da liderança do partido em fevereiro de 2005. Na época, o ex-governador Antônio Garotinho, do PMDB do Rio de Janeiro, teria articulado um movimento dentro do partido para derrubá-lo do cargo. – 308, dia 17 de março de 2006. O site da revista Época na internet divulga extratos bancários do caseiro Francenildo Santos Costa. Pertence a uma conta da Caixa Econômica Federal. A agência fica no Lago Sul, em Brasília. Os documentos bancários sigilosos foram emitidos às 8h58 da noite anterior. Mostram depósitos de R$25 mil na conta do caseiro da Casa dos Prazeres. A revista Época também publica que Francenildo Santos Costa reconhece a autenticidade dos extratos bancários e afirma que o dinheiro veio de seu pai biológico, Eurípides Soares da Silva. Eurípides, dono de pequena empresa de ônibus em Teresina. Ele havia mandado o dinheiro em segredo, pois nunca reconhecera Francenildo como filho. Esconderam o relacionamento que tivera com a mãe do caseiro. Eurípides Soares da Silva confirma aos repórteres Andrei Meirelles e Gustavo Krieger ser o autor dos depósitos. Os extratos publicados por Época caem como uma bomba em Brasília, da senadora Heloísa Helena do PSOL de Alagoas. Esse governo consegue liminar para proteger os direitos sexuais do Palocci e seus esquemas de corrupção e invade os direitos individuais de um rapaz. Deixa eu colocar essa gata aqui em cima, senão vai parar não.
do senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul. Você não quis, não? Fica aqui, vem cá. Quis, não. A CPI até agora não conseguiu quebrar o sigilo de Paulo Camoto, mas o caseiro teve a conta devassada um dia depois de o STF nos proibir de ouvi-lo. Em entrevista, Francenildo dos Santos Costa manifesta indignação. Mexeram nas minhas contas, o que posso esperar mais? Por que fizeram isso comigo? Por que não fizeram com o chefe? Em Santa Catarina, Lula é enfático. Eu devo muito, mas muito de tudo que nós fizemos a um homem chamado Antônio Palocci. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Basto, descarta a abertura de investigação contra o ministro da Fazenda. A Polícia Federal, nesses 3 anos, nunca se prestou a esse tipo de exploração política e não será agora que vai fazê-lo. Palocci está fazendo um grande trabalho pelo país, é merecedor de toda a confiança do presidente Lula, do governo e da sociedade e não será afastado do cargo. A mãe de Francenildo dos Santos Costa, a lavadeira desempregada Benta Maria dos Santos Costa, confirma que Eurípides Soares da Silva é o pai do rapaz. Ela explica ao repórter Expedito Filho, do jornal O Estado de São Paulo, que o empresário fez um acordo com o caseiro para evitar que o assunto fosse parar na justiça. A família de Eurípides Soares da Silva não sabia que Francenildo é filho dele, diz Benta Maria dos Santos Costa. O Eurípides começou a enviar o dinheiro porque ficou com medo de Nildo entrar na justiça e obter registro com o nome do pai. Benta Maria concedeu entrevista em Nazária, no Piauí, onde vive. Meu filho é um simples caseiro sim, mas criei ele sozinha para ser um homem honesto e falar toda a verdade. O que adianta ser filho de papai e mamãe e não falar a verdade? O repórter também ouve o pai do caseiro, diz Eurípides Soares da Silva. Para me amedrontar, ele disse que falaria para minha família. Aí me derrubou todinho. Mandei o dinheiro para evitar um escândalo para minha mulher e minhas 2 filhas. Mandei o dinheiro para evitar um escândalo para minha mulher e minhas 2 filhas. O motorista Francisco Chagas da Costa reafirma declarações do caseiro Francenildo dos Santos Costa, o Nildo. De fato, ambos levaram envelope com dinheiro, a pedido de Vladimir Poleto, ao estacionamento do Ministério da Fazenda. Ali a encomenda foi entregue a Ademilson Ariosvaldo da Silva, secretário particular do ministro Antônio Palocci. O repórter Leonardo Souza, da Folha de São Paulo, entrevista Francisco Chagas da Costa e o jornalista pergunta sobre a relação de Antônio Palocci com o advogado Rogério Buratti. Sempre que o Buratti vinha a Brasília, ele se encontrava com Palocci? Quando não se encontravam, se falavam no telefone. O senhor presenciou encontros de Palocci com Buratti? As vezes em que se encontravam era na casa. Quantas vezes eles se encontraram na casa? Não sei, muitas vezes. Se eu falar 10 vezes, 4 vezes, estou mentindo, né? Muitas vezes. O senhor viu Palocci na casa? Eu vi ele entrando na casa, ele ia de carro. Em que carro? Um Peugeot Prata, de propriedade de Ralph Barquete. 310, dia 19 de março de 2006. Mais evidências do relacionamento estreito entre o ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo e a empreiteira Leão Leão. O corretor de imóveis Carlos Magalhães intermediou o aluguel de uma casa no setor de mansões Dom Bosco, bairro Nobre de Brasília, a integrantes da República de Ribeirão Preto. O imóvel foi alugado pelo grupo em 2003, antes da Casa dos Prazeres. A locação de R$ 9.000 foi feita por Rogério Buratti e Ralph Barquete em nome de um tal Osvaldo. Ele seria ligado à 5 Telecom, empresa da qual o Rogério Buratti também é sócio, informa a Folha de São Paulo. Os inquilinos teriam dado R$ 22.000 por meio da Leão Leão para pagar a primeira parcela da construção de uma quadra de tênis na casa. Não deram a segunda. O dinheiro não foi devolvido. Vladimir Poleto também participou do negócio. A casa foi visitada por Antônio Palocci antes de ser alugada, de acordo com a reportagem de Andréa Michel e Leonardo Souza. O ministro aprovou o imóvel. A República de Ribeirão Preto ocupou a residência por 6 meses. Teve problemas com o caseiro, diz o corretor Carlos Magalhães. Ele foi mandado embora e eles trouxeram um de São Paulo. Eles não quiseram o menino lá, mas porque ele estava fofocando, falando que Palocci estava indo lá, que eles levavam mulheres. Aí no dia que chegou a mudança de São Paulo, com os quadros, obras de arte, num domingo, o irmão da dona da casa barrou porque não aguentava mais a farra que estavam fazendo. 311, dia 20 de março de 2006. O delegado Wilson Damasio, da Polícia Federal, admite que foi informado pelo próprio caseiro Francenildo dos Santos Costa sobre os depósitos em sua conta na Caixa Econômica Federal. Ocorreu na noite de quinta-feira, 16 de março, quando Francenildo pediu proteção policial. Naquela noite, os extratos bancários do caseiro saíram da Caixa. No dia seguinte, estavam no site da revista Época. Entre os documentos apresentados por Francenildo da Polícia Federal, o cartão da conta poupança na qual receberam os R$ 25.000 depositados pelo pai. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça.
A Caixa reconhece que o formulário usado para a extração dos dados da movimentação bancária de Francenildo é exclusivo do sistema interno do banco. Clientes não têm acesso. A quebra do sigilo deu-se dentro da estatal. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, decide manter liminar que suspendeu o depoimento de Francenildo da CPI dos bingos. Relatório de auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União, sobre contrato firmado entre a Petrobras e a empresa GDK, apontam favorecimento em licitação e superfaturamento de 23 milhões de dólares. O TCU pede a suspensão de pagamentos ainda não efetuados. Os auditores que analisaram o caso recomendam a aplicação de multa a Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, acusando-o de criar dificuldades aos trabalhos de investigação conduzidos pelo TCU, informa a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. O contrato para reformar a plataforma petrolífera P34 no valor de 89 milhões de dólares foi firmado entre uma subsidiária da Petrobras, a Petrobras Netherlands BV, PNBV, e a GDK. O repórter Diego Ecostegai revela que o contrato estava sob responsabilidade de Renato Duque, diretor de serviços da Petrobras. A nomeação dele para o cargo teria passado pelo crivo do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira. Para obter a celebração do negócio, a GDK teria conseguido informações antecipadas e privilegiadas. Em troca, Silvinho ganharia o famoso Jeep Land Rover. Paro por aqui? Paro por aqui na página 451 do livro, na parte 312. Não li quase nada, né? 12 ou 13 páginas só. Mas aí, 26 minutos de vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Eu vou tentar me estender no próximo vídeo, tá? Vou tentar ler até a página 500, vou tentar fazer esse esforço aí. Até a próxima e falou!